Boa noite. Esperando vocês entrarem para começarmos a nossa live. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje está muito especial. Então eu te convido a ficar até o final e também a convidar um amigo a vir fazer parte para que essa informação seja divulgada para mais gente, porque é uma informação muito importante e que há algum tempo eu já queria ter trazido ela para vocês, mas tudo tem um tempo certo e hoje é o dia. Ou melhor, hoje é a noite. Então, boa noite a todos e vamos chamar os amigos. Deixa eu enviar aqui e vocês enviam daí, ok? Vamos lá. Estou enviando aqui para o pessoal. Envia para mais 2 amigos, que já fica melhor ainda a nossa live. Vamos lá. Fiz a minha parte. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil Maria Conta Contos. A live de hoje é muito especial. Foi baseada numa conversa que eu tive com a seguidora aqui do perfil. E vocês vão entender ao longo da live. Mas antes de iniciar, eu quero pedir 2 coisas para vocês. Primeiro, que vocês chamem mais um amigo, 2, que seja, e que vocês fiquem comigo aqui por 40 minutinhos, fica até o final, porque no final nós vamos ter, adivinhe, história. Então eu vou me apresentar para aqueles que porventura não me conheçam. Eu sou Maria Conta Contos, pedagoga, contadora de história profissional e aqui nesse perfil ajudo professores da educação infantil a transformar vidas através da contação de história. Que vidas são essas? Dos alunos, mas também serve para familiares, papai, mamãe, vovô, vovó, todos aqueles que cuidam de criança. Contar a história é algo fundamental para o desenvolvimento infantil. Então, com base nisso, eu me dedico à pesquisa, estudos para realizar a contação de história com tudo aquilo que ela precisa para ser uma atividade prazerosa, rica e que possa realmente transformar a vida de quem escuta. Como se dá essa transformação? Através do desenvolvimento de tudo aquilo que a criança necessita para crescer de forma saudável e equilibrada e também tocando fundo no coração, nas emoções da pessoa que escuta, seja ela criança ou adulta. Então, eu trago sempre técnicas, trago sempre informações baseadas na contação de história, porque contar história é uma arte e como toda arte, ela exige que você siga um passo a passo, um processo para realizá-la bem. Então, é essa a minha função aqui, levar conhecimento através da contação de história. Porque quando a gente realiza isso, de levar o conhecimento através da contação de história, o conhecimento chega de forma mais leve, suave e prazerosa. Então, peço que vocês fiquem comigo até o final, ok? Então, vamos lá. Eu elaborei hoje para vocês um tema muito importante. Como eu disse no início, esse tema foi escolhido de acordo com uma conversa que eu tive com uma seguidora. Nós estávamos conversando e no meio da conversa, no direct, ela me disse que o filhinho dela é autista e gosta muito de ouvir história no momento que vai dormir. Então, no momento que ela me falou isso, eu já tinha o tema da live de hoje
mas me veio muito forte de mudar. E aí eu fui pesquisar para poder trazer as informações aqui para vocês. Então fiz minhas pesquisas, fiz minhas anotações, porque é um tema muito importante e eu não poderia falar aqui de qualquer jeito, de forma improvisada. Então, realmente, eu fiz um estudo meio aprofundado e fiz as minhas anotações que estão aqui do lado para falar com vocês nessa noite. Então, hoje a live é dedicada às crianças com autismo. E mesmo que você seja um papai ou uma mamãe que não tenha uma criança com autismo em casa, é importante que você entenda essa condição, porque cada vez está mais comum nós vermos, né, sentirmos, ouvir falar de crianças com autismo. O seu filho pode não ter, mas ele pode estudar em uma escola que tenha. É comum isso acontecer. E é interessante que nós, enquanto sociedade, possamos entender essa condição para que a gente possa saber lidar com ela, no caso de necessidade. Aí a gente torna a sociedade mais forte. E é por isso que hoje eu trouxe esse tema aqui para vocês. E o tema é como a gente pode contar história para crianças com autismo. Será que nós contamos história para criança com autismo da mesma forma que nós contamos história para crianças que não têm autismo? Será? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para você é que para contar uma história, seja para uma criança que tem autismo ou não, você pode ou não usar recursos. Não necessariamente você tem que usar, mas você pode ou não. Porém, para uma criança que não tem, você pode usar o livro normalmente para contar a história, para ler a história para ela. Porém, uma criança com autismo já tem um jeito mais delicado de ser. E aí nem sempre o livro ele vai funcionar como funciona para uma criança sem. Por quê? Toda criança se dispersa, mas a criança com autismo ela se dispersa com mais facilidade pela condição dela. Então, quando você pega um livro para ler para uma criança que tem mais facilidade em se dispersar, é quase certo que você não consiga atingir o seu objetivo, pelo menos, como diz a história, não de primeira, na primeira tentativa. Porque a criança com autismo ela necessita de outras manobras para que você consiga chegar no objetivo proposto a ela. Então, eu fiz aqui umas anotações, de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, exatamente para que eu não esqueça de nada do que eu anotei aqui, porque são coisas muito importantes que eu tenho para dizer para vocês hoje, ok? Então, vamos lá. Mais importante que você usar recursos é você saber que no momento de contar uma história, seja para uma criança com autismo ou não, esse momento ele tem que ser prazeroso para ambas as partes. Quem são essas partes? Pai e filho, professor e aluno, contador e o ouvinte. Então, mais importante que o recurso em si é a contação de história propriamente dita. Ela tem que ser prazerosa para ambas as partes, para que a pessoa que está te ouvindo fique até o final, compreenda a mensagem e você, enquanto contador de história, atinja o seu objetivo, seja ele qual for. Simplesmente contar a história, passar uma mensagem, uma lição de moral, um conteúdo, sim, porque com contação de história você pode trabalhar muita coisa. Desde uma regra básica até um problema que a criança possa ter. Você pode trabalhar para dissolver esse problema através da contação de história. Por isso que eu sempre digo que contação de história é coisa séria.
É um ato muito prazeroso para quem ama fazer, para quem ama realizar esse ofício, mas é coisa muito séria. Outra coisa que eu anotei aqui: o adulto, ao contar determinada história, permite que a criança inicie um processo de construção da sua identidade social e cultural. Você, quando está contando história, você não está simplesmente narrando ou simplesmente usando das palavras para que chegue ao teu ouvinte. Não. Você está ali construindo. É um processo de construção da identidade social e cultural dessa criança. Contar história é cultura. Você está resgatando coisas que aconteceram. Pode ser uma história real, que realmente aconteceu, ou imaginária. Você vai estar trabalhando o desenvolvimento dessa criança. Você vai estar trabalhando essa questão social, do lidar com o outro. Então, tudo isso é muito importante no momento de contação de história. Contar história é algo muito sério e algo muito profundo para quem está ouvindo. Outra coisa que eu anotei aqui é que, como eu perguntei para vocês no início, como é contar história para uma criança com autismo? Será que eu conto uma história para uma criança com autismo do mesmo jeito que eu conto para uma criança que não tem autismo? Vamos ver. Olha só, as anotações que eu fiz aqui. Contar história já exige de você uma preparação. Você pode simplesmente pegar um livro e contar, mas aí você não vai estar necessariamente contando uma história. Você vai estar lendo um livro que tem diferença. E mais tarde, em outro momento, eu vou trazer esse argumento aqui para vocês. Eu sei que é difícil para o contador de história, seja ele pai, mãe, professor ou um contador de história, que não tenha filho ou que não seja professor, uma pessoa que tem como ofício, como profissão a contação de história, eu sei que é difícil você contar história para crianças que têm autismo. Por quê? Porque ela vai exigir um preparo diferenciado de quem está contando. Ela vai exigir que você saiba determinadas manobras para saber lidar com aquela situação. Que manobras são essas? Você tem que saber, como eu disse antes, que toda criança se dispersa, mas o autista se dispersa com mais facilidade. E como é que eu vou fazer para contar uma história para uma criança que provavelmente no momento que eu esteja contando a história, ela pode se levantar, sair caminhando, fazer movimentos, aqueles movimentos agitados que o autista faz, que no momento em que ele está realizando aqueles movimentos, ele está tentando se tranquilizar, está tentando harmonizar aquilo que está agitado dentro dele. Ele pode fazer determinados sons que de repente pode vir a, entre aspas, a atrapalhar a minha contação de história. Como é que eu ajo com essa criança? Haja de forma natural. Mas antes, procure conhecer as diferenças entre uma criança e outra, as particularidades. Sim, porque nem todo autista é igual. Não existe um roteiro, não existe como a gente fala, quando a gente compra um determinado produto que ele vem ali com as indicações. Não tem um roteiro a seguir. O que você pode fazer, pai e mãe, contador de história, professor, o que você pode fazer primeiro, o que você deve fazer antes de qualquer coisa, antes de iniciar a atividade em si, é conhecer as particularidades daquela criança ou daquela turma, porque pode ser uma turma toda de criança autista, dependendo do local onde você vá. Eu, quando fiz o estágio, quando eu estava no momento que eu estava estudando pedagogia, eu fiz um estágio em um local onde só cuidava de crianças especiais. Então, por exemplo, se eu fosse contar uma história ali,
eu não iria lidar com uma criança especial, duas. Não, todos que estavam ali tinham as suas particularidades especiais. Então, o ideal é que você conheça para quem você está falando. Conheça o seu público para você saber como agir. Aí tem algumas coisas que nós podemos fazer no momento que estamos contando histórias voltadas para a criança autista, que eu anotei aqui, que vai ser importante para você que está me ouvindo utilizar caso você queira contar a história. E caso você não queira, eu vou te dar um conselho. Aprenda, porque é muito importante. Com a contação de história, você pode trabalhar coisas incríveis na criança autista e na criança que não é autista. Então, vamos lá. Como eu já falei, a criança autista ela tem algumas particularidades, né? Então, a gente tem que se apropriar dessas particularidades. Por exemplo, eu preparei uma história aqui para a criança da minha seguidora e antes de preparar, antes de vir aqui contar a história, eu entrei em contato com essa mãe e perguntei como é que a criança dela se comporta, exatamente porque nem toda criança é igual. Nós, seres humanos, somos diferentes e exatamente por não sermos iguais é que eu deveria saber para quem eu estaria falando. Então eu disse para ela, eu preparei uma história, a história que ele gosta, preparei a história para ele e espero que ele esteja no final assistindo, depois da nossa conversa aqui. E antes eu fui procurar saber para quem que eu vou falar, para eu não falar de qualquer jeito, porque nós não somos iguais, tá? Essa semana eu ouvi algo bem interessante, ou melhor, hoje eu assisti uma live, não assisti toda, porque não deu tempo, vou voltar, vou assistir, e vou deixar a dica aqui para vocês, psicólogas na Holanda, e uma live sobre autismo, e eu me deparei com a fala da psicóloga, que aí eu pensei assim, uau, e eu mudei de ideia naquele momento, com a fala dela, e fiquei feliz por ter mudado de ideia, porque só não muda de ideia quem não as tem. Ela disse assim, ela trabalha com adolescentes com autismo. E ela disse assim, as pessoas, elas tendem a trabalhar, a procurar conhecer e saber lidar com a criança com autismo, mas esquecem que essa criança vai crescer. E aí? Nós, enquanto sociedade, professores, pais, como é que nós vamos agir com o adolescente e o adulto com autismo, se nós não tivermos o preparo necessário? E aí a fala dela me tocou, não só nesse momento, mas quando ela falou assim, que nós dizemos que toda criança tem o seu tempo. Ah, não se preocupe com se ele não aprendeu a ler até agora, se ele não aprendeu a falar até agora, não se preocupe porque toda criança tem um tempo diferente. E aí, o que chamou minha atenção na fala dela foi, sim, mas se, por exemplo, até 2 anos de idade, estou usando 2 anos como uma forma para exemplificar, ok? Mas um exemplo, se até 2 anos de idade você sabe que seu filho, dentro da expectativa do dito normal, ele teria que estar dentro desse processo fazendo isso, e você observa que ele não faz. Por exemplo, uma criança com 3 anos que não fala, ou uma criança com 1 ano que não balbucia, ou qualquer coisa que para você fugiu do normal, para que esperar? Para que se deter? Para que se prender a essa frase de que toda criança tem o seu tempo? E se você estiver perdendo o tempo e não buscar a solução necessária para o seu filho, para o seu aluno? Então, o conselho que ela deixou, que eu repasso aqui para vocês, mas aconselho, assistam a live dela, psicólogas na Holanda. Você, ao observar que o seu filho, que o seu aluno tem algo que não acompanha o processo normal de evolução, busque saber o que está acontecendo. Pode não ser nada
mas pode ser tudo. Dito isso, eu vou voltar aqui para as minhas anotações. Eu disse, né, para vocês que as crianças com autismo se dispersam com mais facilidade. Então, pode ser que no momento que você esteja contando uma história para uma criança com autismo, pode ser, para você, pode ser que pareça que ela não está prestando atenção. Mas eu ouvi relatos de professores que estavam contando uma determinada história e a criança, ela sempre monitorando a criança levantou e começou a fazer os movimentos que normalmente faz quando está mais agitada. E aí, num determinado momento da história, ela estava falando de presentes que o personagem da história ganhava. Ele queria sair de casa porque ele estava muito, era um peixinho, estava muito interessado nos presentes que ganhava. E ele queria fugir de casa, ele queria ir embora. Imagina quais são os presentes que um peixinho pode ganhar. Minhoca no anzol e tudo mais, né? E aí, ela falando dos presentes que o personagem da história, o peixinho, ganhava, e por interesse nos presentes ele queria fugir de casa, e de repente a criança com autismo, era uma menina, fez assim, bateu na testa e fez. Como quem diz, puxa vida, ele não percebeu que isso é uma armadilha. Naquela hora a professora percebeu que parecia que a criança não estava prestando atenção, mas estava. Então, é essa questão de você estar com o olhar atento que vai fazer a diferença. É o que separa o homem do menino, a menina da mulher. É o que separa um simples professor de um professor preparado, que vai fazer a diferença e vai transformar a vida daquela criança, daquele aluno. É o olhar atento. E aí, eu anotei mais coisas aqui. Criança autista tem boa memória. Crianças autistas têm boa memória. Se a mamãe da criança da qual eu estou me referindo estiver aqui, anota aí pra gente. Me diz aí, teu filho tem boa memória? Mas às vezes a boa memória deles é seletiva. É para um determinado assunto que ele gosta. Mas não é assim também com a gente? Você não aprende mais rápido aquilo que você gosta? Pois é. Pois é. Com eles também. Então por que a gente fica admirado com esse movimento da criança com autismo? Se nós também, né, em determinados momentos selecionamos, escolhemos, damos mais atenção para uma determinada coisa que para outra, de acordo com os gostos da gente. Mas a criança com autismo, ela tem uma excelente memória. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, você contou a história hoje no gramado, por exemplo. Às 5 da tarde, você sentou no gramado e contou a história. Provavelmente você vai ter que repetir o local. Porque, diferente de outras crianças que não têm tanta dificuldade em se adaptar a locais diversos, a criança autista tem. Então, provavelmente, você vai precisar repetir esse movimento. E se quiser sair desse local para um local diferente, você vai ter que fazer um trabalho de adaptação com ela. Legal, né? Outra anotação que eu fiz aqui. Dicas de tipos de história e como contar essas histórias. Olha só, uma criança autista, ela tem muitas vezes sensibilidade com sons. Enquanto nós ouvimos um som por vez, a criança autista escuta tudo o que está acontecendo ao redor dela, tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que em determinados momentos tem criança que faz isso aqui, esse movimento, porque o som incomoda, porque fica aquela confusão dentro dela. Tudo para ela é mais sensível, é mais aguçado. Som, cheiro, toque. Então a gente tem que saber disso para respeitar o processo dela, a individualidade dela e fazer um bom trabalho. E aí, como essa criança tem essas questões com sons,
Ao você contar uma história, você tem que saber escolher a história certa. Então, eu te aconselho, como contadora de história e como pedagoga que sou, a contar histórias musicalizadas. Sim, a musicalização é agradável, mas cuidado com o som, com a altura da tua voz. Do mesmo jeito que eu te aconselho a usar histórias que tenham onomatopeias. Maria, o que são onomatopeias? São sons. Quando você imita sons dos animais, de algum objeto, sons da natureza, por exemplo. E a chuva fez... E de repente mergulhou e... Quac, 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 quac. Piu, 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 piu. Au, au. São onomatopeias. Plec, plim. Sons. Mas, mais uma vez, cuidado. Porque enquanto com crianças que não têm autismo, você pode até gritar no momento de contar uma história, exagerar, ou menos é mais, funciona com a criança que tem autismo. Então, cuidado. Outra dica que eu te dou é utiliza das situações do dia a dia, do cotidiano da criança para contar história. Usa a tua criatividade. Se você sabe, por exemplo, que ela gosta de tomar banho ou que ela tem dificuldade para isso, aí você pode utilizar a contação de história para isso. Usar a tua criatividade e contar uma história que envolva os acontecimentos diários daquela criança. Uma outra coisa é você contar histórias com objetos com os quais ela tenha mais intimidade, que ela goste mais. Por exemplo, criança gosta de carrinho, conta a história que tenha carrinho. A criança gosta de bola, conta a história que tem a bola ali como personagem principal daquela história. E não necessariamente a mesma história. A bola pode falar, a bola pode correr, a bola pode ser um amigo dela. Usa a tua criatividade. Mas para isso, você precisa saber. E para isso eu estou aqui. Para te ajudar, para te mostrar como é que faz, como é que conta, qual o passo a passo certo para você contar uma boa história, uma história envolvente, cativante, que prenda a atenção do teu aluno, teu filho. Outras anotações que eu fiz aqui. Histórias musicalizadas com onomatopeias. Usa recursos. Não necessariamente você tem que usar com crianças ditas não autistas. Porém, com a criança que tem autismo, o recurso visual é muito importante. Até mais que o livro. Por quê? Porque com o livro você provavelmente não vai conseguir prender muito a atenção dela. Ela vai se dispersar fácil, mas já com recursos como fantoches, palitoches, dedoches, ela pode vir a prestar mais atenção. O uso de recursos é bem interessante para a criança com autismo. Lembrando que não tem um padrão que serve para um, não vai servir para todos. Como eu disse antes, procura conhecer a tua criança, procura conhecer o teu ouvinte, para que você conte uma história com excelência, para que você prenda a atenção desse ouvinte, você tem que conhecer quem está te ouvindo. Você não vai falar de carne para um vegetariano, vai causar repulsa, não é? Conheça para quem você está falando. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo passar aqui para você. Lembra-se que o autista, a criança com autismo, ela sente diferente, ela ouve diferente, ela sente diferente dos demais. Então, se ela sente diferente, por que você vai fazer igual? Faça diferente. Se prepare. Não é impossível, pode ser difícil, mas não é impossível. Então, eles têm forma diferente de se manifestar, exatamente por sentir diferente. Tá? A criança com autismo, ela precisa de um tempo específico.
Então as falas têm que ser falas precisas e claras, para que ela não se desanime no meio do percurso. Porque ela tem um tempo específico para entender aquilo que você está querendo falar. O tempo dela é diferente do tempo das outras crianças. Então as falas têm que ser precisas e claras, não muito rebuscada, precisas e claras, falas curtas até, para que ela venha entender, tá? A história, a contação de história, será um grande auxílio para você, mamãe, papai, professor, no desenvolvimento dessa criança. Conte história. E eu não estou falando isso simplesmente porque eu sou uma contadora de história, porque eu sou uma pessoa apaixonada por história, mas porque eu sei o poder do Era Uma Vez, o poder que a contação de história tem. Por saber disso é que eu te peço, conte história para a sua criança. Eu venho aqui já há algum tempo mostrando para vocês o valor da contação de história. Eu venho aqui há algum tempo provando para vocês o quanto contar história é importante para o desenvolvimento da criança. O quanto é importante para nós tocarmos as almas que nós desejamos tocar. Eu toco a de vocês e vocês são adultos. Imagina o poder de uma história na vida de uma criança. Aprendermos sobre a condição do autismo vai nos ajudar a transformar a sociedade em que ele vive num lugar melhor. Você aprende sobre, aí você vai e realiza o seu trabalho de acordo com o que você aprendeu, ajuda aquela criança a se desenvolver, faz com que a sociedade comece a entender aquela condição. Através do que você aprendeu, você passa o seu conhecimento, conscientiza a sociedade vai ter como acolher melhor aquela criança, porque entendeu a importância dela dentro da sociedade. Consequentemente, a sociedade é um local melhor, um local que vai abraçar aquela criança, vai acolher aquela criança e vai dar a possibilidade dela se desenvolver como cidadão. Olha como é importante você saber o que está fazendo. Então, eu já falei para vocês, né? Assim como as falas têm que ser curtas, diretas e claras, as histórias também. As histórias devem ser curtas, com poucos detalhes, frases curtas e diretas para uma criança que tem autismo. Não uma coisa prolongada e difícil de compreender, porque ela vai se dispersar com mais facilidade com a criança que não tem. E, para terminar, e não menos importante, histórias cantadas também é uma ótima pedida para uma criança com autismo. Então você vai lançar mão desse recurso, que é a musicalidade, para contar história para criança com autismo. E para criança sem autismo também. Tem histórias cantadas lindas, prazerosas, engraçadíssimas, que prendem a atenção de qualquer criança. E com a criança que tem autismo não é diferente. Então, essas são as formas, algumas das formas que nós temos para contar história para crianças com autismo. Eu espero que você tenha compreendido a importância disso. Eu espero que, mesmo que tenha sido algo rápido, eu tenha conseguido passar o valor disso para uma criança que tem autismo. Espero que você, professor que está me ouvindo aí do outro lado, tenha entendido a importância disso e eu possa ter te auxiliado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, me chama no direct que eu vou responder. Eu vou fazer um stories amanhã, porque aqui já são 1h38 da manhã, aqui são 5 horas a mais, então tá bem tarde. Mas eu vou fazer um stories amanhã, deixando uma lista de livros que você pode comprar, você pode adquirir para ler, para estudar e contar a história desses livros para a criança que tem autismo e para as crianças que também não têm,
porque aí você conscientiza essas crianças que não têm para que elas possam acolher as que têm, transformando assim nossa sociedade num lugar melhor de se viver. Então, você que ficou comigo até agora, eu te agradeço. Não sai daí que vai ter história. E a história de hoje vai para um menino lindo. Eu digo que ele é lindo porque eu vi a foto. Ele é um gatinho, ele é lindo. E uma criança muito especial, que gosta de ouvir história no momento que vai dormir. É esperto ele, hein? Eu também gostava, Ítalo. O nome dele é Ítalo, ele tem 6 aninhos e ele tem autismo. Então, a história que o Ítalo gosta, segundo a mãe dele, é a história do patinho feio. E como eu disse para vocês aqui, a criança com autismo, ela se dispersa com facilidade. A história do patinho feio é uma história bem longa, mas eu vou mostrar uma versão para autista, tá bom? Então, Ítalo, eu, Maria Contacontos, gosto muito de uma palavrinha mágica para começar a contar a história. Eu vou te contar que palavras são essas, mas tu tem que contar comigo até 3. Quando eu disser 3, aí você diz aí comigo do outro lado, era uma vez. Combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez uma mamãe patinha. Ela morava lá pertinho da lagoa. E sabe, no ninho daquela patinha tinham vários ovinhos. O que ela não sabia é que um outro bichinho que morava ali perto tinha colocado um ovinho para ela chocar. Pois é, e ela estava chocando os ovinhos dela quando de repente os patinhos começaram a bicar e nasceram, mas no meio daqueles ovos tinha um que não era de pato. De que será? Não sei, vamos descobrir junto comigo? Só sei que quando os patinhos nasceram, Ítalo, eles fizeram festa, mas observaram que um dos seus irmãozinhos não era nada parecido com eles. E eles chamaram aquele patinho de patinho feio. Mamãe, como ele é feio, não é? O patinho daquela história ficou tão triste que os irmãos estavam zombando dele que ele fugiu, não quis mais morar com os irmãozinhos dele nem com a mamãe. Fugiu para bem longe e enquanto ele ia fugindo de casa, ele ia cantando uma musiquinha que dizia assim: vou embora pra bem longe, essa é a triste verdade. Talvez eu sozinha encontre a paz e a felicidade. Chegando bem longe de onde morava a mamãe pata e os patinhos, ele se escondeu, pois viu que ali, no lago onde ele escolheu morar, tinha algumas aves e ele achou aquelas aves lindas. Era um cisne e ele se escondeu porque ele disse: eu sou tão feio, que se eles me verem vão mandar eu ir embora. É melhor me esconder. E ele se escondeu. Só que um cisne viu aquele patinho e disse: vem cá, vem fazer festa com a gente aqui no lago. E ele: eu? Tem certeza? Mas é porque eu sou tão feio. E o cisne riu. Feio? Como assim você é feio? Se olha nas águas e veja sua aparência. E quando ele se olhou, ele percebeu que ele era um daqueles que estava ali no lago. Ele não era um pato, ele era um cisne. Descobriu toda a beleza dele e foi feliz para sempre ao lado da sua nova família. Eu espero que você tenha gostado dessa história, Ítalo. E é assim que nós contamos história para uma criança com autismo. Palavras simples, frases curtas e claras. Eu espero que eu tenha ajudado você
a compreender a importância da contação de história para uma criança que tem autismo. Deixa eu ver os comentários de vocês. Estão dizendo aqui, era uma vez, que bonitinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Estão dizendo que não tem som? Não acredito. Como é que está o som aí para vocês, pessoal? Olha só, a mamãe do... Eu acho que o som tá bom, porque ninguém tava reclamando. A mamãe do Ítalo tá dizendo que ele fala que a escola é barulhenta, tá vendo? É porque ele tem sensibilidade, Dayana. Ah, tá aqui esperando o estado do Patinho Feio. Gostou? Gostou, Ítalo? Espero que você tenha gostado, meu amor. Oh, obrigada. Quanto carinho você tem, Maria. Você é admirável. Muito obrigada, meu amor. É muito amor pelo que eu faço. E quando a gente ama o que faz, a gente faz bem feito. Eu vou fazer um convite para você que está aqui me assistindo, se você ainda não viu. Ah, a Lígia está dizendo que tem som sim. Ai, que bom. Que bom, que eu não queria que você tivesse perdido nada. Para vocês que estão aqui, se você ainda não foi no meu perfil hoje e não viu lá no meu feed, vai lá. Eu fiz um Reels hoje, um vídeo, só um minutinho, rapidinho. E esse vídeo, ele foi muito especial para mim porque ele relata uma parte da minha história. Eu recebi uma cartinha de uma aluna há muitos anos atrás. Eu acho que essa cartinha deve ter 13 anos ou mais que eu tenho ela. E eu guardei, assim, é uma das poucas coisas que eu tenho de lembrança de quando eu estava em sala de aula. Me tocou muito essa cartinha e eu guardei, dobrei, coloquei na minha carteira. E eu levo ela comigo sempre para onde eu vou. E aí eu lembrei dessa cartinha e hoje eu fiz um vídeo falando o que a minha aluna, ela se chama Nara, o que ela falou para mim nessa cartinha. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste. Eu vou... Oh, meu amor, obrigada, tá dizendo que eu sou maravilhosa. Essa hora aqui na Itália, sabe que horas? Aqui 1h46. Mas eu faço com amor. Então eu vou salvar a live, tá? E aí eu te peço que vai lá no meu perfil depois que eu salvar. Deixa um comentário o que foi que você achou, o que foi que você conseguiu assimilar aqui do que eu passei, o que mais te tocou, se teve alguma informação que para você foi importante de alguma forma. E aí você comenta, porque você fazendo isso, curtindo, comentando, compartilha com alguém que você conheça que tenha uma criança com autismo, com professora, porque é impossível hoje em dia um professor não se deparar com essa situação em sala de aula. Então nós temos que estar preparados e quanto mais informação, melhor. Então eu vou salvar, você vai lá, comenta, compartilha e curte o vídeo, porque dessa forma a rede social onde eu estou vai entender que esse conteúdo é relevante, vai mostrar para mais pessoas e pessoas vendo que vocês gostaram, que vocês curtiram, comentaram, vão parar para assistir e dessa forma a gente vai fortalecendo a sociedade com informações importantes. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o convite. Sigam também a página Psicólogas na Holanda. São 3 psicólogas que estão fazendo um trabalho incrível. Elas têm lives aqui também pelo Instagram. E assistam essa live sobre o autismo que está muito boa. Eu vou voltar e assistir amanhã. Muito obrigada, Lígia. A Lígia está dizendo que privilégio ter você como colega de faculdade e hoje você aí na Itália. Sua história deve ser maravilhosa também. Muito sucesso para você, meu amor. A Lígia é minha colega de faculdade, estudou comigo, né, Liginha? E eu tenho muito orgulho de ter estudado com ela, ter tido o irmão dela como meu primeiro professor na universidade. Foi maravilhoso. E hoje, tá aqui. Hoje é uma professora e eu tenho certeza que deve ser uma professora maravilhosa porque é uma pessoa dedicada. E Lígia, esteja aqui comigo.
sempre acompanhando, porque tem sempre conteúdo bacana. Me ajuda a divulgar esse trabalho, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Um beijo bem grande. Até terça-feira que vem. Lembrando para vocês que terças e quintas, às 8 da noite aí no Brasil, estarei aqui com vocês trazendo muito conteúdo bom, muita contação de história, e eu conto com a presença de todos, portanto, não percam. Beijo, beijo. Até terça-feira que vem, às 8 da noite. Tchau, tchau. Arrivederci. Tchau, gente. Até terça. Beijo grande. Curte, comenta e compartilha, hein?